suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de responder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. Saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de responder a grandeza deste amor. Olá, boa tarde, meus irmãos, boa tarde. Estamos aqui com o programa Oficina Espírita da Família, na sua Rádio Cacique 1510. É isso aí, estamos aqui com bastante alegria, num dia muito lindo, apesar de estar nublado, com chuvinha, aquela garoazinha fina que, né, que coloca a gente em casa, debaixo do cobertor, escutando o programa Oficina Espírita da Família, assim, na paz, no coração, não é isso? Eu acho que é bem por aí. Mas não esqueçam de uma coisa, meus irmãos, corram atrás dos seus sonhos, corram atrás dos seus sonhos, porque só assim a gente tem aquela motivação diária, né, de começar sempre um dia melhor do que o outro, né? E a gente conseguir sonhar e conseguir realizar os nossos sonhos é uma coisa muito boa, é muito legal. Boa tarde, seu Florencio. Boa tarde, Marcelo Galo. Boa tarde, ouvintes. Isso, seu Florencio aqui com a gente, sempre dando aquelas aulas maravilhosas. Boa tarde a Tami também. Olá, Tami, beijão. Boa tarde. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde. Viu? Você já ouviu a voz do Eliseu? É assim, ele já aumenta na hora certa e diminui também na hora mais certa ainda. Uma boa tarde especial para todos vocês, irmãos que estão com a gente aqui na Oficina Espírita da Família, e já podem ligar aqui para a Tami vai atender vocês com amor, com carinho, no 3327-7643, 3327-7643 e o 3014-5193. Aí você liga aqui, pede a sua ararinha, participa do programa, tá bom? A gente está aqui inteiramente à disposição de vocês. E assim, mensagem do dia. Saber ouvir, seu Florencio. Será que você sabe ouvir? Ou será que você mais fala do que ouve? Né? Então, saber ouvir. E o livrinho aqui, Jesus no teu dia a dia, diz o seguinte: ouça a voz de Deus, não ouça a maledicência. Ouça o canto dos pássaros, não ouça a palavra rude. Ouça um grito de dor, não ouça a provocação. Ouça a voz da consciência, não ouça os apelos do homem velho. Ouvir é comum a todos. Saber ouvir é virtude de poucos. Muitas informações nos chegam diariamente, confundindo nossa mente. Separar o joio do trigo é fundamental. É preciso ser meio surdo para se viver melhor. Dar ouvidos aos críticos de plantão é grande perda de tempo. Dar ouvidos ao choro silencioso de alguém que sofre
com a solidão é aplicar o tempo na caridade. Dar ouvidos à mentira é contribuir para que ela ganhe dimensão ainda maior. Dar ouvidos ao conselho do amigo experiente é sinal de humildade da sua parte. Dar ouvidos ao mexerico é demonstração de pequenez espiritual. Para educar sua audição espiritual, escolha algum ou alguns dias da semana e se programe. Faça o seguinte, proposta a si mesmo. Hoje eu só vou ouvir coisas boas. Faça o teste porque vale a pena. Então, vamos só ouvir coisas boas hoje, seu Florencio? Isso, vamos ouvir. Ao ouvir o Evangelho, você só ouve coisas boas. Exatamente. Vamos dar ouvido sempre às coisas boas, nunca às coisas ruins, aos gritos, às vezes, não de gritos de socorro. Quando são gritos de socorro, nós estamos aqui sempre para atender, né, e fazer a caridade da melhor forma possível. Mas gritos de raiva, de ódio, isso a gente tem que passar longe, deixar bem longe da gente, não é isso, seu Florencio? É isso aí. Não devemos somar sentimentos negativos. Exatamente, até porque vai nos fazer muito mal mesmo. E hoje no programa está com muita coisa boa, a gente vai ter agora, vamos já iniciar já a nossa prece, depois o Evangelho no Lar, tá? Na segunda parte do programa nós falamos o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, estamos na introdução que é muito importante. Exatamente, e tem a sua ararinha, então você que está aí do outro lado, liga pra gente, liga bastante, pedindo sua ararinha, que no final do programa a gente vai passar para cada um a sua ararinha, tá bom? Então vamos à nossa oração de agora, seu Florencio? Vamos à prece inicial, né? Amigos ouvintes, vamos unir os nossos pensamentos, vamos orar. Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que uma vez mais os bons espíritos venham nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E com a tua presença, Senhor, vamos vibrar por aqueles que se encontram em solidão. Aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de idosos, muitos deles sem visitas de parentes ou amigos. Aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de crianças, muitas delas órfãos de pais vivos. Aqueles que se encontram, Senhor, nos leitos solitários dos hospitais, nos cárceres de provação, nas calçadas do esquecimento. Que o teu amor possa alcançar a todos. E em teu nome, Jesus, damos por aberto mais um Evangelho no Lar. Isso mesmo, e aqui vamos continuar com o nosso Evangelho no Lar, né, seu Florencio? Capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Item 4, os infortúnios ocultos. Acho assim um dos temas mais gostosos de conversar, de discutir, os infortúnios ocultos. Para a gente tentar entender isso, a gente vai começar a ler um pouquinho dele aqui. O seu Florencio vai explicando, né, seu Florencio? Porque o infortúnio oculto é aquele que nós temos que perceber antes que o mal aconteça. Exato. Kardec foi visitar um amigo, e sabe qual é? O França é um país que cai neve, e o frio é terrível. E o homem já estava desmontando a própria escada para colocar na lareira. Sim. Kardec observou isso, não falou nada. Chegou em casa, ele separou uma certa importância em dinheiro e escreveu da parte dos espíritos. Olha só que caridade moral, né, seu Florencio? É um fortúnio oculto. O homem não pediu nada. Não pediu nada. Mas ele percebeu que havia uma carência ali. Exato, e fez sem precisar colocar no jornal nem mostrar para as pessoas, né? E nem dizendo que era ele que estava mandando. E muito legal, muito bom isso. E aqui dentro a gente vai ler agora, tem uma história assim muito interessante, o seu Florencio conhece, de Core Salteado, que é bem, vale a pena. Então vamos começar a ler? Então é o seguinte, os infortúnios ocultos.
Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e observamos campanhas nobres e generosas para diminuir o efeito desses infortúnios. Sempre ao lado dessas tragédias coletivas, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que permanecem num leito de dor sem se queixar. São esses os infortúnios ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham lhe pedir assistência. Seu Florencio, é por aí mesmo, né? É por aí. Não precisa a pessoa cair para você depois de levantar. Antes que ela caia, você segura. Exatamente. Só sabe que eu estava dando uma lida nesse trecho do Evangelho, né? Agora, 1 hora atrás, mais ou menos, comecei a pensar sobre o trabalho do Grupo da Prece. Que é um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso, e que eu pude participar pela primeira vez na semana retrasada, né? E que, se Deus quiser, vou participar todo mês. E não deixa de ser exatamente isso aqui que eles fazem, né? Eles vão nas casas das pessoas que não podem se levantar, que estão com doenças, assim, às vezes graves, né? E vão lá trazer um pouco de alegria, um pouco de amor, um pouco de conhecimento para todos esses irmãos, né? E eu liguei muito essa questão dos infortúnios ocultos com o trabalho do Grupo da Prece. Ah, sim, aqueles que estão acamados, né? Isso, exatamente. Que precisa levar uma prece a eles, um socorro, um passe. Isso, exatamente. Uma leitura edificante. Porque é uma tragédia particular, não é? É uma doença, às vezes, grave, que leva a pessoa à cama, que ela não pode sair da cama de jeito nenhum, né? E não deixa de ser um infortúnio oculto, onde, como diz aqui no Evangelho, né? Quando tem as grandes calamidades, né? Os tsunamis, muitas mortes, né? Muitas pessoas desencarnando, existe uma comoção mundial, onde todos querem ajudar, onde todos realmente ajudam. Mas, ao mesmo tempo, junto dessas calamidades mundiais, existem os infortúnios ocultos, ou seja, o sofrimento individual de cada um, e às vezes são bem graves, né, seu Florencio? Bem complicados, né? As pessoas, às vezes, nem pedem ajuda porque tem vergonha de pedir. Exatamente. Como dizia aquele Luiz Gonzaga, né? Uhum. Quando se dá uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha... É verdade. Ou vicia o cidadão. A gente tem que aprender, a gente vai ler nessa história aqui do Evangelho, sobre os infortúnios ocultos, a gente tem que aprender, como vai falar nessa história, a fazer a caridade sem aparecer de maneira alguma, porque essa é a verdadeira caridade. Não é verdade, seu Florencio? Porque caridade que humilha não adianta nada. Exatamente, muito bem. E a história é a seguinte, prestem bem atenção, que é linda essa história, é uma das que eu mais gosto do Evangelho. Quem é essa mulher, com ar distinto, vestida de maneira simples, embora bem cuidada, acompanhada de uma jovem que também se veste modestamente? Chega numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, porque ao entrar é cumprimentada com respeito. Para onde ela vai? Sobe até um quarto humilde, onde mora uma mãe de família, cercada por criancinhas. A sua chegada é motivo de alegria para aquelas crianças emagrecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores. Traz o necessário, pois vem acompanhada de palavras consoladoras, fazendo com que seus protegidos, que não são mendigos profissionais, aceitem o benefício sem constrangimentos. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pôde suprir as necessidades da família. Graças a essa senhora, as crianças não sofrerão nem frio, nem com fome, nem com frio. Irão à escola bem agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para amamentar os pequeninos. Se alguma criança adoecer, ela não terá dúvidas em tratá-la. Dali, vai ao hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Na esquina, uma carruagem a espera. Verdadeiro armazém de tudo o que doa a seus protegidos, que frequentemente costuma visitar. Ela não lhes pergunta qual sua crença, nem qual sua opinião, pois considera todos os homens irmãos e filhos de Deus.
Quando termina a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe dizer. Para os infelizes, apesar de ser um nome desconhecido, é o anjo da consolação. À noite, um cântico de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a querem bem. Porque ela se veste de maneira tão simples, é para não insultar a miséria com seu luxo. Porque se faz acompanhar de sua filha jovem, é para que ela aprenda como se deve praticar a caridade. Sua filha também quer fazer o bem, mas sua mãe lhe diz: o que você pode dar, minha filha, se nada tem a oferecer? E se eu lhe passar alguma coisa para dar aos outros, qual será o seu mérito? Na realidade, serei eu quem estará fazendo a caridade, você não receberá o mérito. O que não é justo. Quando visitarmos os doentes, você vai me ajudar a cuidar deles, pois dispensar crianças assim dará algo que vem de você. Isso não lhe parece suficiente? É assim que esta mãe verdadeiramente cristã prepara sua filha para praticar as virtudes que o Cristo ensinou. É espírita? O que importa? A gente vai finalizar depois, pegar o finalzinho para finalizar, mas essa história, seu Florencio, do Evangelho, que exemplo? A mãe coloca da necessidade do esforço próprio, porque Exatamente. os bens ela já trazia. O que a filha Sim. podia fazer? É. É ter cuidados para com os enfermos, para aqueles que possam receber algum carinho, alguma atenção. Isso ela podia fazer. Isso pela filha ela fez e mostrou a maneira que se faz a caridade de verdade, né? Porque seria muito fácil, como o senhor falou, com os bens que essa pessoa tem, que essa mulher tinha, a criança crescer pensando, bom, eu vou dar tudo que é de bem material, mas o bem material ela dava, mas o principal não era isso, né? O principal era a caridade moral que ela fazia com todas essas pessoas, essas crianças, essa família que precisava, né? Porque olha só, é uma senhora que poderia se vestir de luxo, mas não, ela se vestia simplesmente, modestamente, para entrar no local e levar os alimentos, e levar o carinho, né? Levar a paz para aquela família. E ela não se vestia, aliás, modestamente, para exatamente não humilhá-los, né? Com aquilo que ela tinha. Então ela tinha bem isso formado na cabeça dela, é bem interessante. E outra coisa bastante interessante, seu Florencio, ele fala que na esquina, uma carruagem à espera. Era a época, né? A época era carruagem, né? Hoje a gente chama um táxi. Antigamente Exato. chamava um coche. Exatamente. E aqui também no Evangelho fala, seu Florencio, que essa família era uma família pobre, mas eles não eram mendigos profissionais, né? É bom até o senhor explicar o que são mendigos profissionais, porque hoje, em cada esquina, alguém pede dinheiro, alguém pede alguma coisa. E às vezes já até estipula a quantidade. Aí você já percebe que é mais um vício, né? Um mendigo profissional, como diz aí, Exato. do que realmente um necessitado, porque ele está alimentando o vício do menor esforço. Exato. E é interessante, eu sou Florencio, a questão da caridade, né? Que aqui é bem executada e mostrada por essa senhora. Às vezes a gente fica pensando, puxa, o que eu faço? Em cada esquina tem alguém pedindo R$2, R$1, é criança, é pessoa de idade, é pessoa normal, pessoa jovem, todo mundo pedindo. O que eu faço? Se eu vou dar dinheiro para todo mundo, chegar no fim do mês eu não tenho mais dinheiro nem para mim. A verdade é essa. Então eu penso assim, não sei se eu estou certo. Eu acho que você tem que seguir o seu coração, né? Aquilo que te faz a tua consciência sentir o que você tem que fazer pela pessoa que você tem que fazer, né? Outro dia chegou um rapaz todo barbado, você vê que era um rapaz de rua, e pediu, não pediu dinheiro, não, pediu um café. Eu precisava de um café com leite, eu estou com fome e um pão. Opa, na mesma hora, o meu coração mandou comprar e levar para ele. E foi isso que a gente fez, né? Mas muitas vezes também, o meu coração fala, não dá porque é alguma coisa errada que vai acontecer. É esse o caminho mesmo, seu Florencio? A gente tem que raciocinar. Às vezes a esmola, no primeiro momento, ela é válida. Uhum. No segundo momento,
já é até uma maneira de você se desviar do necessitado de uma maneira elegante. Sim. Porque, como você disse, a pessoa está pedindo comida, você vai se esforçar para dar, Claro, levar um café, um pão com manteiga. Agora, se a pessoa já estipula uma quantidade, a gente percebe que se não é usuário de bebida alcoólica, é usuário de droga, Sim. e isso realmente nos faz pensar duas vezes antes de entregar a pessoa. Porque você vai dar à pessoa a continuidade de ficar nas drogas, no álcool, esse é o grande problema. E né? às vezes a gente indica um lugar em que ela pode almoçar de graça, ela até acha ruim. É bem por aí mesmo, verdade. E aqui nesse exemplo que fala o Evangelho dos Infortúnios Ocultos, além dessa senhora ajudar toda a família, as criancinhas, levar cobertores para elas não passarem frio, comida para elas não passarem fome, ela ainda está ali, prestando ajuda até hospitalar, se for necessário. E também ao pai que está no hospital e não pode prover a sua família. Ela traz a tranquilidade para aquele pai. Então ela faz a caridade, como mostra o Evangelho aqui, de várias maneiras, tanto material quanto moral, né, seu Florencio? É bem interessante isso, né? Porque não deixa de ser uma caridade moral essa questão de levar aconchego, né? De levar paz e tranquilidade para aquela Dar família. atenção, né? a essa Dar pessoa. atenção, exato. Prestar ouvido para ela. Exatamente, para ela falar. Eu vejo, às vezes, muitos irmãos na rua que às vezes querem mais falar do que pedir alguma coisa para você. O fato de você dar atenção e conversar, que seja 5 minutos, já cria-se uma felicidade enorme dentro deles, porque, na verdade, eles não têm com quem falar. Né? São irmãos que, às vezes, só falam um com os outros, às vezes, quando se cruzam na rua, mas, na verdade, eles querem falar, querem, de repente, mostrar alguma coisa para você. Né? Acho que a gente tem que pensar melhor nisso. Né? Essa senhora aqui, esse exemplo do Evangelho, é sensacional, porque ela mostra tudo que a gente precisa e deve realmente ser para ajudar o nosso próximo e ter o devido valor nessa ajuda, né? Não querer aparecer para mostrar para as pessoas que você está fazendo, não. Faça a sua parte tranquilamente, dentro da necessidade do dia a dia que as pessoas necessitam. E para terminar esse trechinho, falando ainda dessa senhora, fala o seguinte: para a sociedade, essa mulher é uma mulher do mundo, pois sua posição assim o exige. Mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Ela não quer a aprovação do homem ou da sociedade. A única aprovação que ela quer é de Deus, né, e da sua consciência, pelo que está fazendo de bom. Certo dia, um acontecimento imprevisto levou até a sua casa, a casa dessa senhora, uma de suas protegidas que andava a vender bordados. Esta, ao reconhecê-la, quis pedir sua bênção. E ela falou para essa menina: silêncio, disse ela. Não contes nada a ninguém. Assim também falava Jesus. Né? Olha que interessante. A menina encontrou aquela senhora que ajudava, batendo na porta dela, tocando a campainha. E essa menina quis mostrar para todo mundo que era ajudada, e ela falou: não precisa falar para nada para ninguém. Até ia ter uma fila de gente depois na porta dela. Também, né? Também. Mas isso que o Evangelho quis dizer, que Jesus também trabalhava dessa forma. Fazia dessa forma, né? Jesus, ele curava, atendia as pessoas que precisavam. E dizia assim: a tua fé te salvou. Exatamente. Nunca era ele que fazia. Ele não se colocava na frente, não. Era sempre a sua fé, né? E Deus que está te atendendo e está te ajudando. É o maior exemplo de amor ao próximo, de caridade ao próximo que a gente vê, né? Por isso que eu gosto muito desse item 4 do capítulo 13, os infortúnios ocultos, como o senhor Florencio explicou no início do nosso bate-papo, né? São problemas gravíssimos que passam desapercebidos por todos nós, né? São problemas de cada um, sofrimentos de cada ser humano, que às vezes tem que passar por isso, né? Mas que podem ser aliviados, né, seu Florencio? Dependendo da nossa boa vontade, né, do nosso carinho, do nosso amor ao próximo. E se é uma pessoa que tem escrúpulos de aceitar ajuda, você tem que fazer de maneira a não magoá-la. Exato. Não humilhá-la, né? Exatamente. É muito importante a gente sempre fazer a nossa parte e como diz aqui no próprio Evangelho, né,
que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita, né? Ou seja, dar de coração, de verdade, não para aparecer, não para humilhar, não para deixar a pessoa... Ou ficar esperando gratidão. Exatamente, esperando por gratidão. Não é por aí. Eu acho que é diferente, né, seu professor? A gratidão é um sentimento natural de quem realmente fica feliz em receber uma ajuda, né? A gratidão é um ato de amor, mas tem que ser espontâneo. Exato, não forçado. Não forçado. Exatamente. É bem por aí. Então, meus irmãos, está aqui um grande exemplo para todos vocês, né? Que fala sobre os infortúnios ocultos, porque, claro que tem o seu valor, né, Sr. Florencio? Quando tem uma calamidade pública, quando tem um cataclismo, alguma coisa muito séria, onde morrem muitas pessoas, claro que tem o seu valor você sair da sua casa e levar até o local da sua prefeitura uma ajuda, seja um fardo de água, roupas, cobertores, né, Sr. Florencio? Tem o seu valor, porque as calamidades públicas elas são realmente complicadas, mas não esquecemos, não podemos esquecer nunca as pessoas que têm suas calamidades íntimas, né? Seus problemas, seus sofrimentos íntimos. Isso é importante, a gente estar sempre atento para poder ajudar. É uma coisa que aparece na nossa vida, né? No dia a dia da nossa vida, acontece alguém falar, poxa, Marcelo, tem uma amiga passando por isso, tem um pai passando por isso, e às vezes a pessoa que está te mostrando isso, ela não tem, às vezes, a sensibilidade, ou até tem sensibilidade para ajudar, mas não sabe como ajudar, né, Sr. Florencio? Às vezes nós temos de nos reunir esforços, formar um grupo para ajudar com eficiência. Exato, até porque sozinho às vezes você não consegue fazer, mas em grupo nós podemos mais, né? Em grupo a gente pode fazer muita coisa e pode ajudar, como todas as casas espíritas, todas as casas de caridade fazem, inúmeras instituições da Baixada Santista fazem para crianças, para idosos, para irmãos especiais, né? Tanta gente trabalhando para o bem. Então, deixa um pouquinho do seu tempo aí, um pouquinho só. Vai procurar uma ajudazinha, né? Está bem perto de você. Se você notar, você pode ajudar de várias maneiras, né? E eu acho isso maravilhoso. É por aí o caminho. Tá bom, gente? A gente vai terminando aqui o nosso Evangelho no Lar. Né? Semana que vem, seu vamos ler o Vivendo o Evangelho, bem lembrado. Isso. Vamos ouvir o André. O que o André Luiz tem para nos dizer? O André Luiz está aqui nesse livro aqui, gente, Vivendo o Evangelho, volume 1, capítulo 13, item 4. Tá? Ele fala dos infortúnios domésticos. A gente vai finalizar essa questão do Evangelho. Vamos lá. Há infortúnios domésticos que ficam ocultos à observação comum. Quer ver só? Vamos falar, Sr. Florencio. Marido ciumento, esposa difícil. Filho prepotente, filha rebelde. Pai intransigente, mãe implicante. Irmão mesquinho, irmã agressiva. Primo arrogante, prima invejosa. Tio palpiteiro, tia mordaz. Sobrinho irônico, sobrinha colérica. Cunhado leviano, cunhada esnobe. Avô ranzinza, avó interferente. Neto malcriado, neta grosseira. Sogro orgulhoso, sogra inflexível. Genro intolerante, nora impertinente. O Espiritismo explica que as dificuldades da família são o reencontro com as dívidas do passado, através da reencarnação, exigindo a caridade silenciosa de cada um, para o equilíbrio e a paz de todos. É isso aí, Sr. Florencio? Isso aí, né? Porque aquele que tem a capacidade de compreender está na frente. E o que está mais avançado tem por obrigação auxiliar aquele que está menos esclarecido. E essa questão do silêncio, Sr. Florencio, que fala, né? Exigindo a caridade do silêncio de cada um. É não criticar, é não se posicionar veemente contra a pessoa, o que a pessoa pensa. O próprio André Luiz diz que o mal não merece comentário em tempo algum. Certo, é bem por aí mesmo. Então a gente evita fazer divulgação do mal, evita expandi-lo. Exato. E se a pessoa vier com alguma coisa ruim para você, a caridade do silêncio, né? É o resultado, é o que você deve fazer para não propagar esse mal
ou de repente essa fala colérica, né? Que vem da pessoa, né? Bem por aí. A gente tem que fazer o silêncio e dar tempo ao tempo, porque a reflexão pode demorar, mas um dia vem. Ah, com certeza vem. Isso é verdade. E assim a gente termina nosso Evangelho no Lar. E você que não ligou aqui para a Oficina Espírita da Família, também está aqui esperando o seu telefonema, tá? Aqui no 33277643 e no 3014-5193. Estamos aqui com a Ararinha para, no final do programa, ler para você, ok? A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta já já. Você está ouvindo o programa Oficina Espírita da Família. De segunda a sexta, 8 da noite, aqui na Cacique. Programa Dose Certa, com Vanir Mateu, Thaís Alcântara e Benhur. Não perca, 8 da noite, aqui nos 1510. Você é empresário e microempresário que acompanha a programação da Rádio Cacique, sabe qual é a importância da publicidade no rádio? O rádio é um meio de comunicação que você pode ouvir em casa, no carro, pelo celular, em caminhadas ou num jogo de futebol no estádio, nas academias, no táxi e em muitos outros lugares. Ele pode ser ouvido tanto no trabalho quanto num momento de lazer, além de ser um meio de comunicação que pode ser consumido simultaneamente, ou seja, as pessoas ouvem rádio fazendo outra atividade. Pesquisas revelaram que, apesar de ser um veículo antigo, o rádio continua sendo ouvido por todas as faixas etárias. Então, anuncie seu produto ou serviço nesse meio de comunicação. Entre em contato com o departamento comercial da nossa rádio. Ligue 3327-7643. 3327-7643. Rádio Cacique. Vem que aqui tem mini preço, atendimento, qualidade para a sua família. Vem que aqui tem a variedade que você procura e o mini preço que você só encontra aqui. Vem que aqui tem, vem que aqui tem mini preço, rede mini preço de supermercados. Vem que aqui tem, vem que aqui tem mini preço, aqui o seu dinheiro rende mais. Rede mini preço de supermercados. Você que passa por um momento de tristezas e dúvidas e precisa de ajuda, escreva para a Sana. Há mais de 30 anos, trabalhamos gratuitamente com mensagens fortalecedoras, inspiradas na confiança em Deus e nos ensinamentos de Jesus. Sana, Caixa Postal 2012, CEP 11051970, Santos, São Paulo. Ou visite o nosso site www.sanamensagens.com. A sua tarde de sábado é muito mais feliz com a gente aqui na Rádio Cacique. O programa Gente da Minha Gente agora está em novo horário, das 13 às 15 horas. Dimas Vieira traz para você o melhor do sertanejo, muita música boa, aquela canção que toca o seu coração, poesias e muito mais. Não esquece, novo horário do programa Gente da Minha Gente, sábado, das 13 às 15 horas. Participações especiais de Eri Costa e Dinho. Toda dengosa, ela é charmosa, tem um jeito de... Manuel Folclore da Silva. Vamos dançar no balanço da sanfona até o dia clarear. Armando de Jesus. Só por telefone. Caroline Barbosa. Por você eu vou deixar você sofrer. Virgínia Aluli. O meu sorriso em felicidade, com seu sonho lindo e amor de verdade. Maurício e João Tomé. Ali na cidade, a Nova Jerusalém. Programa Gente da Minha Gente é aqui na Rádio Cacique. Você está ouvindo o programa Oficina Espírita da Família.
E estamos de volta aqui com o programa Oficina Espírita da Família. E mandar um beijão para Roseli Infante. Rô, beijo para você, te amamos demais. Marcelo Infante também, beijão para vocês. Tamo junto, hein? Tamo todos juntos. Beijão para vocês, fiquem com Deus. E a gente vai iniciar aqui, né, seu Florencio? Vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos, mais um trechinho do Livro dos Espíritos, que é muito interessante, tá? Introdução ao estudo da doutrina espírita, item 4. Seu Florencio, as mesas girantes e as manifestações inteligentes. Isso é muito bom, hein? Ah, sim. Porque se ela só se movimentasse e batesse, seria apenas um fenômeno físico. Exato. Que coincidisse com alguma circunstância. Exato. Agora, quando essas mesas começam a responder através de um código, isso. Opa. Uma pergunta, uma batida é sim, duas batidas é não, depois transformando uma batida é A, duas batidas é B, foi transformando em palavras, em frases. E uma pergunta que fizeram foi a seguinte: quem responde as perguntas? Aí a resposta foi um espírito. Poxa. Aí, a partir daí, eles começaram a perceber que os espíritos dos homens que desencarnaram estavam respondendo. Certo. E nós espíritas, que alguns dizem que nós falamos com os mortos, nós não falamos com os mortos, porque eles vivem e falam conosco. Exatamente, somos todos vivos, tá, gente? Não podemos esquecer disso. Ah, a pessoa morreu, não, a pessoa não morreu. Ela simplesmente fez a passagem. Por isso que se espiritual. diz que a vida é uma só, nós trocamos de corpos. Exato. Quem morre são os corpos. Os corpos vão ficando, né? E a gente vai, o espírito é eterno, a gente vai aprendendo, vai passando, né, seu Florencio, de mundo para mundos melhores, vamos evoluindo, né, até não precisarmos mais da reencarnação. Mas vamos lá. Mesas girantes e manifestações inteligentes. Se os fenômenos que observamos tivessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas. Mas não foi isso o que ocorreu. As manifestações os colocaram no caminho de fatos incomuns e especiais. O senhor Florencio acabou de falar. Foi descoberto, não sabemos ao certo por iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Essa descoberta abriu um campo totalmente novo para observações. Era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. Tudo isso nós estamos falando daquela época ainda, né, seu Ah, sim. Não, pelos anos conhecia, de 1850, surgiram em todos os países do mundo, nos Estados Unidos, na Europa inteira, fenômenos que chamaram de mesas dançantes, mesas girantes, davam vários nomes. Certo. Mas era uma diversão. Vamos fazer uma reunião de mesa. Isso ocupava os salões. Entendi. E quando as mesas começaram a responder, as perguntas mais tolas eram feitas, né? Certo. Que cor é minha roupa? Tal, valiam perguntas sobre namorado, sobre namorada, tudo, que não construíam nada, né? Quando Kardec observou esse fenômeno, certo, e viu que por trás haviam inteligências diferenciadas, ele percebeu que havia algo a pesquisar. E logo ele recebeu o convite de um homem que tinha 2 filhas, médiums, escreventes. Poxa, e foi aí que ele iniciou o seu trabalho, se aprofundou. Haviam outros já pesquisando, né? Entregaram a ele 50 cadernos com perguntas. Tá. Mas foi ele que foi organizar. Por isso que a gente fala codificador. Entendi. Organizar essas perguntas e fazer outras. Porque a sua capacidade de pedagogo soube fazer com que o Livro dos Espíritos fosse escrito com questões que ia do conhecido para o desconhecido, do fácil para o difícil, do simples para o complexo, obedecendo a uma ordem didática pedagógica. Entendi. Tudo isso a gente percebe que a espiritualidade já foi preparando, né, o planeta, o terreno para que a gente pudesse ter uma ideia do que era a doutrina espírita, primeiro do que era o espírito, que existiam espíritos, que a vida era uma só, como o senhor Florencio acabou de falar.
A questão era a seguinte, Sr. Florencio, será que existe mesmo nessas manifestações uma força inteligente? Se essa força existe, o que ela realmente é? Qual a sua natureza? Qual a sua origem? Está acima da humanidade? Todas essas questões decorrem da primeira. Será que existe uma força inteligente? Tudo isso são questões feitas na época, né? Bem lembrado, né? As primeiras manifestações inteligentes que se produziram foram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam um certo número de batidas, respondendo desse modo sim ou não a uma pergunta feita. Por convenção, usava-se uma batida para sim e duas para não, como o senhor Florencio comentou agora há pouco com a gente, né, senhor Florencio? Quer acrescentar mais alguma coisa aqui? É claro que sim e não limitava muito a uma Certo. resposta, né? Entendi. Você fazia uma pergunta e ele só podia responder sim ou não, É verdade. até que criaram aqueles painéis com as letras para que o espírito fosse, ou ele movimentava até a letra, Certo. ou ele dava um número de batida correspondente a cada letra. Entendi. Interessante. Mais tarde surgiram as pranchetas ou cestinhas que Isso. se colocavam um lápis e aí a cesta começou a deslizar e escrever muitas coisas. É quase uma psicografia, né? Só que sem o médium, né? Mais ou menos isso, Era né? a psicografia indireta, né? Indireta. Porque o médium só fornecia o fluido e, Entendi. e a cestinha começava a se movimentar e escrever frases Entendi. de acordo com o que o espírito podia dizer. Claro. É claro, cada espírito tem o seu estágio evolutivo. Se ele é uma pessoa muito simples, simplória, ele vai dar respostas de acordo com a sua capacidade, Claro, claro. que nem sempre é brilhante. Como acontece até hoje, né? De uma certa forma, quando existe uma manifestação, né? Cada espírito dentro da sua evolução nos traz uma mensagem, né? Essa que é a verdade. Ah, sim. Até esse ponto, os descrentes podiam dizer que se tratava de uma simples coincidência. Posteriormente, foram conseguidas respostas com frases mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, como o senhor Florencio acabou de comentar aqui com a gente. Para cada letra do alfabeto foi atribuído um número determinado de batidas. Assim eram formuladas frases que respondiam às perguntas propostas. A precisão das respostas e sua correlação com as perguntas causavam espanto. O ser misterioso que dava as respostas, interrogado sobre a sua natureza, declarou ser um espírito e deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Era assim que funcionava na época, seu Florencio? Dava o nome e deles para saber se era verdade mesmo, né? Isso, ele ia existiu. dando os informes para ser naturalmente verificado posteriormente, ou se tem alguém que já conhecia o cidadão. Quer dizer, para ter realmente o pessoal entender que era verdade, né? E isso já, a proposta era essa, existia uma proposta do alto nessa influenciação. Entendi. O que a gente não recomenda é aquela reunião de copo, que às vezes os tá. adolescentes fazem, Sim. porque você evoca um espírito qualquer quando faz a reunião de copo. Sim. É como se abordasse alguém na rua e você não sabe se é alguém que saiu do presídio, Certo. se é alguém voltado para o mal, ou se é alguém voltado para o bem, se é honesto. Quer dizer, você está jogando na sorte. Na sorte. Quando você invoca assim, um espírito sem um propósito, né, de ajuda aos espíritos, como são as reuniões, então vai vir um espírito qualquer. Então esse espírito fala, vocês me chamaram, vocês me aturem. Acabam trazendo uma perturbação Uma extra. perturbação. Isso é fato. Existe aqui um fato muito importante que convém ressaltar. Ninguém havia pensado em espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra espírito. Muitas vezes nas ciências exatas se formulam hipóteses para se ter uma base de raciocínio, mas isso não ocorreu nesse caso. Bem interessante isso, né, senhor Florencio? Ah, sim. Havia aqueles estudiosos que tinham o propósito de colocar que aquilo não eram espíritos, que era uma manifestação física. Física, né? Eletricidade, magnetismo, tudo isso era associado. Isso mesmo. O meio de comunicação através das mesas era demorado e incômodo. Foi o próprio espírito que indicou um meio mais fácil. Solicitou que se adaptasse um lápis na extremidade de um pequeno cesto e colocasse o mesmo sobre uma folha de papel.
O cesto foi posto em movimento pela mesma força oculta que fazia girar as mesas, mas ao invés de um simples movimento regular, o lápis traçou por si mesmo letras que formavam palavras, frases e textos contendo várias páginas, abordando as mais altas questões da filosofia, de moral e de metafísica, de psicologia e etc. E com tanta rapidez que se estivesse escrevendo com a mão. Ou seja, é a psicografia indireta que o Sr. Florencio comentou com a gente aqui. Esse conselho foi dado simultaneamente nos Estados Unidos da América, na França e em diversos países. Eis os termos que foram utilizados em Paris no dia 10 de junho de 1853 a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina espírita e que há muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no quarto ao lado a cestinha, prende nela um lápis, coloca sobre uma folha de papel e põe teus dedos sobre a borda da cesta. Alguns instantes após, a cesta começou a se mover e o lápis escreveu, de forma bem legível, esta frase: proíbo expressamente de transmitir a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da próxima vez que escrever, escreverei melhor. Interessante isso, Maurício. Era boa. Tão sem conteúdo que ele vai dizer, você não serve para mostrar para ninguém. Muito interessante, né? A natureza e a forma do objeto ao qual o lápis era amarrado não tinham a menor importância. Por isso, muitas pessoas se utilizaram de uma prancheta pequena por ser esta muito mais cômoda. Né? O Florencio comentou isso. A cesta ou prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de um médium. Os médiums são pessoas dotadas de uma força especial e que conseguem fazer a intermediação entre os espíritos e o homem. As condições que originam esta força especial são resultantes de causas, ao mesmo tempo, físicas e morais ainda desconhecidas, pois encontramos médiums de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. A mediunidade é uma faculdade que pode ser aprimorada, ou melhor, pode ser desenvolvida pelo exercício. Quer falar alguma coisinha nesse finalzinho, seu Florencio? Então, a mediunidade? Aí o Kardec vai perguntar se todos são médios. Sim. E os espíritos responderam, todos, vamos dizer, todos têm em algum grau a sensibilidade. Certo. Raros são aqueles que não a têm. Raros quer dizer que alguns não a têm. Não a têm, sim. Aí ele diz, mais, vírgula, conjunção adversativa. Quem estudou português, né? Sim. Porque depois que vem o mais, vírgula, o que vai ser dito depois contraria tudo que foi dito antes. Verdade. Só são médios aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Aquele que você olha para a pessoa e fala, está na cara que ele é médium. Ele é médium mesmo. Porque, ostentar é demonstrar. Você pode ter o lado negativo da ostentação, o lado positivo. Né? Sim, exatamente. Então, é isso que os espíritos quiseram dizer Kardec. Que só são médios aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Exatamente. Agora, é claro, quando ele diz que todos têm alguma sensibilidade, isso já foi dito no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam em nossa vida diária. E eles responderam que mais das vezes são eles que nos dirigem. Olha só, hein? Claro, a gente falando isso, Sr. Florencio, dá a impressão, até para o ouvinte que não tem ainda um conhecimento da doutrina espírita, que é uma... Pô, mas será que eu sou dirigido pelos espíritos o tempo todo? Não dá essa impressão? Por quê? Porque como eles não podem nos segurar, nos levar fisicamente, eles tomam carona nos nossos pensamentos. Certo. E às vezes a gente não sabe quando os pensamentos são nossos ou são deles. Exatamente, né? Por isso a importância de termos sempre pensamentos positivos, né? Vibrações positivas, porque aí nós atraímos os espíritos superiores, os espíritos de luz que estão ao nosso lado, nossos mentores espirituais, sempre nos indicando o que fazer nos momentos que a gente precisa, sempre nos ajudando nos momentos de sofrimento e de resignação, com certeza, nossa influência é bem por aí, né? É verdade. Então, a gente completando aqui
esse tema aqui do Livro dos Espíritos, né? Que é as mesas girantes e as manifestações inteligentes da introdução ao estudo da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, a gente tem aqui o Vivendo a Doutrina Espírita, né? Tem Vivendo o Evangelho, que a gente leu também, e Vivendo a Doutrina Espírita, que é do Livro dos Espíritos, tá? Esse volume 1, do Antônio Baduy Filho, e que, pelo Espírito André Luiz. E o André Luiz fala sobre esse assunto também, e diz o seguinte aqui, seu Florencio: fenômeno mediúnico. Fenômeno mediúnico não é mera curiosidade, tem finalidade útil. A mesa gira, e não é por si. O móvel se levanta, e é pesado. A batida acontece, e dá a resposta. O objeto se desloca, e é inerte. O barulho assusta, e faz indicações. O estalido é estranho, e sinaliza algo. O vulto aparece, e por um motivo, né? A materialização ocorre, e tem significado. O fenômeno mediúnico não acontece por acaso. É o efeito de uma causa inteligente. Contudo, até hoje, e no meio espírita, é muito comum dar mais valor ao fenômeno em si mesmo do que submeter à análise criteriosa a inteligência que o produz. E é isso mesmo, Florencio? É isso mesmo, né? Não é porque vem dos espíritos que temos que aceitar Tudo, né? de olhos fechados. Exato. Então, tudo tem que ser analisado, passado pelo crivo da razão, para saber se esse espírito é um espírito inteligente, sábio, ou se é um espírito galhofeiro, um pseudo-sábio, né? Exatamente. Que quer responder aquilo que nem ele sabe. Temos que tomar muito cuidado, né? Porque tem muita gente que vive a doutrina espírita e quer sempre escutar do espírito o que fazer. Nós temos nosso livre-arbítrio, nós temos que fazer as coisas da nossa maneira. Se está certo ou está errado, é uma questão de tempo, né? Aprendemos com os nossos erros. Claro, se tomamos a decisão errada, não vamos tomar a segunda vez, porque sabemos que foi errado, né? Aprendemos, temos que aprender. Se ficarmos na dependência, né, seu Florencio, a gente chama de espírito dependência, aí o negócio fica difícil, né? Aí vamos acabando aceitando tudo que o espírito diz, e às vezes o que o espírito diz não serve nem para nós, nem para ele. Exatamente, é muito perigoso, tem que prestar atenção. Assim a gente finaliza a questão do Livro dos Espíritos aqui, e semana que vem não, no mês que vem a gente vem com o surgimento da psicografia, hein, seu Florencio? Bem interessante esse assunto, hein? Mas vamos às nossas ararinhas, então no finalzinho do programa, né? As ararinhas estão aqui para a gente já passar. A primeira ararinha, seu Florencio, Roseli Infante. Olha aí. Opa, Roseli! Um beijo, como Rô. é que tá aí Beijo restabelecendo? Isso, com cada certeza. vez melhor, né? Logo Nossa. você está aqui de volta. Rouba a ararinha para A ararinha Roseli. diz assim: tenha considerações por todos. O lado bom que você vê nos outros é também o seu lado bom. Aí, Roseli, beijo grande para ti, te amamos, tá bom? Beijão. Seu Florencio, a Filomena do bairro... já fez. A Filomena, pelo Face, pediu a ararinha dela. Olha, Filomena, logo estamos aí juntos. Queira o bem dos outros. O que você faz aos outros, a si mesmo faz, Filomena. Uma ararinha para Olivia Leila Morelli. Olivia, a sua coragem vence. A coragem bem empregada é incomparável força de vitória. A Isabela Rodrigues, seu Florencio. Isabela, ame a todos. Quando você ama, liberta-se das coisas que impedem a felicidade. Exato. Sidney Santiago Júnior. Sidney, acredite no seu potencial. Exercite o que há de bom em você e os resultados dar-lhe-ão alegria. A Rosiane Rodrigues, seu Florencio. Rosiane, que bom que você ligou. Faça o bem. O bem é uma semente que, no seu tempo, dá bons frutos. Exato. Érica Iga, grande beijo, Érica. Sinta a proteção divina. Quem está com Deus, nada tem a temer. O André também, está pedindo uma ararinha, seu Florencio. Vamos lá, André. Quanto mais fé, menos sofrimento. Nada derruba quem tem poderosa fé em Deus e em si mesmo. Isso, grande abraço para o André. E agora a Clarinha, né? Veio o André, veio a Érica, agora a Clarinha, né? A filha deles. Clarinha,
Seja compreensiva. É fácil viver quando se compreende o que precisa ser compreendido. Isso aí. Seu Florencio, uma araninha para o Kleber Rodrigo. Kleber, selecione os pensamentos. Quando você seleciona o que pensa, a vida também seleciona para você o que há de melhor. Isso, uma ararinha para o Leno. Leno, creia no seu poder interno. A energia positiva que há dentro de você é a felicidade em ação. Seu Florencio, para o Newton Costa, uma ararinha para o Newton Costa. Desempenhe um bom papel. Deus está na plateia, vendo o que você hoje faz. Uma ararinha para Leia Nobre. Leia, em frente. Quando você enfrenta os obstáculos para valer, todo mal perde força sobre você. Uma ararinha também, seu Florencio, para o José Aurélio Pereira. José, governe as preocupações. Governar as preocupações é pôr a paz dentro de si. Uma ararinha para o Flávio Humberto Ávila. Flávio, viva com naturalidade. Estar em paz com a vida é nunca ofender o próprio coração. Seu Florencio, uma ararinha para todos os nossos ouvintes que não conseguiram ligar aqui para a Oficina Espírita da Família. Esses nossos ouvintes que às vezes não têm hábito de ligar, outros porque não conseguiram, aí vai a ararinha. Tudo pode ser melhor. Quando você crê que pode mudar, a mudança começa a aparecer. Olha aí, esse é o final do programa com uma ararinha dessa mudança, né? A mudança começa a aparecer no momento certo. Então, enfrente a vida de verdade, de peito aberto, né? Seja forte, né? E mude, transforme, porque mudando você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser um espírito melhor e a evolução está aí, né? O aprendizado está aí para a gente evoluir. Vamos em frente, né? E a gente agradece ao Eliseu, beijo grande. Tami, muito obrigado, beijão. Seu Florencio, beijão, muito obrigado pela tarde maravilhosa que passamos aqui. Agradecemos a Deus e um beijo super especial para Roseli Infante, super especial para o Marcelo Infante. Fiquem com Deus, meus irmãos. E sábado que vem estaremos aqui, se Deus quiser. No norte, e no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar.